Olá pessoal, eu sou a Tainara Fraga, sou aluna de inglês da Teacher Jazz e vim compartilhar com vocês a importância que o inglês teve em uma viagem que eu fiz para Paris e Londres no final de novembro. Bom, e tudo começa no aeroporto. Uma vez que você entra no avião, só se fala 2 idiomas, né? No meu caso, como eu estava indo para Paris, só se falava inglês e francês. Então eu utilizei o inglês para entender o que a tripulação estava dizendo, o que o piloto estava falando. E chegando no destino, no aeroporto, as placas eram todas em francês com a tradução em inglês. Então, mais uma vez, eu utilizei o inglês para saber onde que eu pegava a minha bagagem, onde era a saída, aonde era o ponto de pegar o Uber, até para pedir informação no aeroporto. No Uber, utilizei o inglês mais uma vez para me comunicar com o motorista e chegando no hotel, fiz o meu check-in em inglês, porque o recepcionista só falava francês e inglês. Então, utilizei o inglês para fazer o check-in, tirar dúvidas em relação ao horário de café da manhã, em relação ao andar do quarto, enfim, alguns detalhes ali da minha hospedagem. Durante os passeios, alguns passeios, só se tinham 2 idiomas, então mais uma vez eu utilizei o inglês para entender o que estava acontecendo no passeio, as informações, me comunicar com o guia, enfim. Alguns locais tinham outras opções de idioma também, mas não tinham português, então eu precisei utilizar o inglês 100% do tempo. Compras, para fazer compras, é claro, a gente vai para Paris, a gente olha aquela diversidade de produtos, então para tirar dúvidas com os vendedores, para perguntar sobre outras opções, para tirar dúvidas em relação aos produtos, tudo isso teve que ser feito em inglês. Eu utilizei o meu conhecimento de inglês. Nos restaurantes, então, quando a gente via o cardápio, tinha em francês com a tradução em inglês. Então, para saber o que ia pedir, saber o que tinha disponível no restaurante, eu precisei utilizar o inglês. Para pedir para o garçom, para pagar a conta, tudo isso tive que utilizar o inglês. Bom, e como eu falei no início, além de Paris, eu também fui para Londres. E como é uma viagem internacional, precisei passar na imigração. A imigração fez várias perguntas, todas em inglês, e eu precisava responder em inglês. Consegui responder tudo certinho. Fui para Londres e, mais uma vez, restaurantes, hospedagem, compras, tudo isso precisou ser feito em inglês. Bom, algumas curiosidades que eu queria compartilhar também. No início do curso, a Teacher Jazz me deu uma aula sobre a pronúncia, sobre a fonética das palavras, e foi fundamental para que eu pudesse me comunicar melhor, né? O som do TH, por exemplo, que é um som diferente do português, e que saber a pronúncia do TH me ajudou a me comunicar melhor com os estrangeiros. E foi tão interessante que, inclusive, uma pessoa local me pediu uma ajuda, porque o celular dela tinha descarregado e ela estava precisando encontrar um local, e eu consegui ajudá-la em inglês, dando direcionamento, e ela chegou no destino dela. E algumas pessoas me mandaram mensagem perguntando se realmente era importante saber inglês para fazer uma viagem como essa, e eu hoje, depois dessa experiência, eu tenho certeza de que é fundamental, não só para isso, mas principalmente para você fazer uma viagem internacional. Porque, de fato, quando você chega num país como esse, até para você tirar dúvidas, para você ter um conforto melhor, uma viagem mais agradável, é muito importante que você consiga se comunicar de forma adequada. Um ponto que eu acho muito relevante é que muitas vezes, quando a gente está aprendendo inglês, a gente fica com medo de chegar numa situação como essa e cometer erros. E eu sei que eu cometi alguns erros quando eu estava me comunicando. Mas uma coisa que a Teacher Jazz sempre fala, e que de fato eu consegui vivenciar isso,
é que não importa se você comete erros, principalmente porque o inglês não é o idioma oficial de um país como a França, por exemplo. Mas o mais importante é que a sua comunicação, que o outro, a pessoa que está te ouvindo, entenda a sua comunicação. Então, de fato, eu consegui vivenciar isso e foi muito bom, até para eu destravar alguns medos que eu sentia na hora de me comunicar. Bom, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouco do aprendizado que eu tive.